Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos a mais um semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Para quem não me conhece, eu creio que em alguns casos é a primeira vez que a gente está se encontrando, mesmo que de forma virtual, então cabe uma pequena apresentação. Meu nome é Fábio Cruz, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas há 8 anos e um pouquinho. Ingressei no dia 28 de fevereiro de 2013 e desde então venho ministrando uma série de disciplinas como História Social do Rock 1 e 2, jornalismo especializado, mídia e recepção e essa disciplina, Pesquisa e Opinião Pública, que é uma disciplina que eu ministro desde março de 2001. Antes da UFPEL, eu fui professor por 13 anos da Universidade Católica de Pelotas e ingressei lá em agosto de 2000 e desde março de 2001 eu dou essa disciplina. E é uma disciplina que eu costumo dizer é o meu filhote, assim, é uma disciplina que eu gosto muito e é uma disciplina muito importante também porque ela nos faz pensar a comunicação. Muitas vezes as pessoas esquecem que uma universidade ela tem como maior objetivo fomentar, ensinar as pessoas a pensarem, fomentar o pensamento. E essa disciplina ela incentiva isso, ao pensamento crítico, ao exercício do pensamento crítico. Se eu tivesse numa situação cara a cara com vocês, eu pediria para vocês se apresentarem, mas como isso não é possível, a gente vai ter alguns contatos lá no final do semestre durante os seminários de avaliação da disciplina. Também se eu estivesse num contato face a face com vocês, olho no olho, eu começaria perguntando para vocês o que é opinião pública. Já vou voltar nessa questão aí. Pessoal, assim, como eu coloquei no e-mail, eu vou trabalhar com vocês pelo Cobalto, a minha comunicação vai ser pelo Cobalto. Eu não vou utilizar o e-aula porque para mim dá na mesma. O arquivo que eu tinha para mandar, os links que eu tenho para mandar para vocês, eu mandei já por e-mail e toda semana eu irei enviar para vocês o link da aula daquela semana, ok? Então eu não vejo necessidade, tá? É bom que fique claro o seguinte, qualquer dúvida, mandem e-mail. Se não estiverem entendendo alguma coisa, quiserem fazer alguma chamada de vídeo e tal, tem a plataforma da UFPEL, a gente pode fazer uma reunião sem problema algum, tá? Fiquem à vontade. Eu só não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá bem? Talvez algo que tenha suscitado alguma dúvida diz respeito à nossa avaliação, mas a nossa avaliação vai ser muito simples. Eu quero que vocês fechem grupos de 4 pessoas, tá? E que vocês trabalhem a exaustão, me apresentem, preparem um seminário de até 20 minutos, destacando algum ponto que eu vou abordar ao longo deste semestre, tá bem? A temática é livre, mas claro, desde que tenha ligação com o que a gente vai ver aqui, durante as nossas aulas, durante os nossos vídeos. Qualquer dúvida, obviamente, fiquem à vontade, perguntem, questionem, tá? E se for o caso, a gente pode fazer chamadas de vídeo para eu explicar um pouquinho melhor. Mas é isso, é basicamente isso. Em jornalismo especializado, o pessoal escolheu uma das sub-áreas, por exemplo, jornalismo político, e deu uma aula sobre jornalismo político, mostrou, fez comparações daquilo que nós vimos ao longo do semestre, com algumas reportagens, e vocês podem fazer isso, pegar alguma parte do conteúdo, e fazer comparativos, trabalhar algo que foi veiculado na mídia, enfim, para servir de exemplo daquilo que foi visto em sala de aula. E, obviamente, vocês vão pesquisar ao máximo o tema que vocês escolherem para me apresentar, para darem uma aula, um seminário. Mas não se preocupem que é bem tranquilo, assim, eu quero ouvi-los, e também esses seminários têm a intenção da gente se ver um pouco, que isso aí é muito importante, é salutar. Falar rapidamente, antes de entrar no conteúdo de hoje, que é uma aula introdutória, digamos assim, falar rapidamente sobre o plano de ensino, o conteúdo, melhor dizendo, ele está ali, tá? Qualquer dúvida, algo que não ficou muito
não explicitei bem, perguntem, fiquem à vontade, tá? Mas basicamente assim, pesquisa e opinião pública, nós começamos trabalhando alguns conceitos, né, ligados à opinião pública, o que é público, o que é multidão, o que é massa, e aos poucos, né, nós vamos entrando na nossa seara, que é a comunicação, né? Como eu disse há pouco, ela trabalha a comunicação, a mídia, de uma forma bastante crítica, certo? A gente começa com esses conceitos aí que eu disse, depois nós vamos ver quais são os aspectos sociológicos, psicológicos, históricos que influenciam a opinião pública, nós vamos ver quais são as técnicas, né, as estratégias, as ferramentas utilizadas para manipular a informação, isso tanto do ponto de vista do jornalismo quanto da publicidade, certo? E vamos trabalhar um pouco sobre isso num primeiro momento, tá? Num segundo momento, a parte final do conteúdo, nós vamos para um ponto mais prático, né? Nós vamos ver como de fato se constroem, como se fazem as pesquisas, as famosas pesquisas de opinião. Então vocês vão ver o que é um formulário, o que é um questionário, né? O que é uma pesquisa propriamente dita, o que é uma entrevista, né? Quais são as técnicas utilizadas. Vocês vão ver como se calculam, vou até usar um quadrinho para mostrar o cálculo para vocês, não tem outro jeito. Vocês vão ver como é que a gente calcula uma amostra, né? Um número de pessoas que será entrevistado, e vocês vão ver o porquê. Numa pesquisa, a gente não precisa entrevistar o todo. Por exemplo, uma pesquisa para presidente, vocês vão ver que entrevistando uma amostra, né, dependendo do cálculo que a gente faz, o nível de confiança, né, o nível de confiança, o erro máximo permitido, né, a variação permitida ali, vocês vão ver que sim, uma amostra pode representar um todo. É o velho papo, né, para ver como anda o sangue da gente, a gente não precisa tirar todo o sangue, né? A gente tira só uma amostra. Uma pesquisa é mais ou menos por aí também, certo? E as pesquisas, quando bem trabalhadas, né, com seriedade, elas são sim confiáveis, ao contrário do discurso falacioso que muitas pessoas, principalmente políticos, se utilizam muitas vezes. Certo, minha gente? Basicamente é isso. Peço que vocês assistam às aulas, obviamente, e, em caso de dúvidas, fiquem à vontade. Se eu não conseguir sanar as dúvidas por e-mail, a gente marca uma chamada de vídeo, sem problema algum. Como eu disse há pouco, se eu tivesse num cenário frente a frente com vocês, eu começaria questionando a turma, perguntando o que vocês entendem por opinião pública. Por experiência, eu já sei que alguns iam dizer, é a opinião do povo, claro. Então, é o mais próximo ali da nomenclatura, né? O mais barbada da gente constatar, né? É a opinião do povo. Aí eu perguntaria, e como é que é feita essa opinião do povo? É através de uma soma? Como é que é? Como é que se forma uma opinião pública, né? Então esse é um elemento que nós vamos ver já na próxima aula, né? Como é que se forma uma opinião pública? Nós vamos ver que a ideia que a gente tem de opinião pública, certo? Que em nível geral as pessoas têm de opinião pública é bem diferente do conceito original, tá? A ideia que as pessoas têm geralmente de opinião pública, né, o senso comum, tem muito mais a ver com outro termo chamado correntes de opinião. Opinião pública não tem a ver com soma. A opinião pública elegeu fulano. Não. Isso aí foi a corrente mais forte de opinião, elegeu fulano. A opinião pública tem a ver com elaboração, tem a ver com consenso. Mas isso aí fica para a próxima semana. Nessa aula introdutória, eu sempre mostro para vocês uma entrevista com o jornalista, o grande jornalista Florestan Fernandes Júnior, que era filho do... né? Os nossos pais jamais morrem. É filho do grande sociólogo Florestan Fernandes, que foi um mestre, né, da sociologia, inclusive muito adorado por setores da esquerda, inclusive o Movimento Sem Terra tem uma escola chamada Escola Florestan Fernandes. Era um sociólogo de mão cheia, um verdadeiro mestre, como eu disse. E Florestan Fernandes Júnior é um jornalista que começa trabalhando no jornal impresso e depois ele migra para a televisão. Hoje ele continua nativo e está na TV Cultura,
tem um programa de entrevistas. Muito bem, essa entrevista que eu mostro para vocês, eu procurei por tudo, assim, mas olha, incansavelmente, mas eu não achei. Eu descobri essa fita uma vez, fita eu falo, porque eu a tinha em em VHS, perdão, e eu passei para DVD. Isso aí foi lá dos meus tempos de UCPEL, tá? Faz mais de 20 anos. Essa entrevista é da segunda metade dos anos 90. Por que eu passo essa entrevista? Porque nós vamos ver que, infelizmente, 99% do que eles falam ali, do que o Florestan fala ali, permanece atual. Infelizmente, certo? Quem sabe um dia eu possa passar esse vídeo para vocês, mas vale muito a pena. E a partir desse vídeo eu peço para vocês fazerem algumas anotações para a gente discutir depois. A ideia é instigá-los, né, a pensar, começar a pensar de forma crítica a comunicação e mais especificamente o jornalismo. Muito bem. Dentro disso aí eu discorro sobre alguns temas, certo? Eu começo falando, fazendo um breve relato sobre a globalização. Quem quiser ver isso aí de forma um pouco mais aprofundada, dê uma olhada, tá, no vídeo da aula 2, no primeiro vídeo, a primeira parte da aula 2 de jornalismo especializado, nesse mesmo canal aqui, tá? Professor Fábio Cruz, JE. JE é de jornalismo especializado, mas eu vou utilizar o mesmo canal para pesquisa e opinião pública, certo? Mas se vocês quiserem ver uma parte mais aprofundada sobre globalização, dê uma olhada na aula 2, jornalismo especializado, primeira parte. Eu faço um resgate ali, qual foi o embrião da globalização ali, né? É o pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, quando começa a Guerra Fria e tal, eu venho trabalhando essas questões em nível social, político, econômico, cultural, né? Aí entro ali com o fim da Guerra Fria, né? A vitória simbólica do capitalismo norte-americano sobre o socialismo do leste europeu. Isso é consolidado com a queda do Muro de Berlim em 89 e aí a gente vê a entrada definitiva do capitalismo no leste europeu. Tem esse início, então, aquilo que nós chamamos de globalização. E a globalização promove um grande intercâmbio e tal, de informação, para nós isso é maravilhoso, só que ela, entre outras facilidades, sem dúvida alguma, mas ela também tem os seus problemas, né? E um desses problemas é de elevar o capitalismo a níveis nunca vistos anteriormente. E a gente sabe que o objetivo maior, né, a ideologia do fenômeno da globalização é o lucro. E, obviamente, os meios de comunicação, os empresários da comunicação surfam nessa onda, né? Obviamente não é segredo para ninguém que o objetivo maior de todo e qualquer empresário, né, é ganhar dinheiro. E com a globalização, não que isso não acontecesse antes, mas com a globalização isso se fortalece ainda mais. E, obviamente, na mídia, né, não é diferente. Então, dentro desse cenário aí, tá, entrando um pouco nos pontos que eu quero abordar, né, nessa aula introdutória, dentro desse cenário aí, saltam aos nossos olhos, né, alguns pontos que merecem algumas considerações, né? Quando se tem como objetivo maior, como ideologia, o lucro, né, obrigatoriamente nós vivenciamos algumas práticas, como, por exemplo, o apogeu das informações rápidas, condensadas, superficiais, em detrimento das informações em profundidade. Ou seja, cada vez mais nós recebemos informações superficiais. Eu digo que cada vez mais nós recebemos esqueleto e falta a carne, a encarnadura, né? Nós recebemos muitas vezes nas notícias rápidas o que, quem, onde e quando, mas nos faltam os comos e os porquês, ou seja, o conteúdo principal, né? Então, quando nos falta a carne, nós ficamos com um poder de discernimento reduzido, né? E por que essa prática se dá, né? O apogeu, a superioridade, a preferência por notícias, informação rápida, condensada, superficial, em detrimento de informações em profundidade? Porque elas vendem mais, né? Nesse pique louco
que muitas pessoas vivem, eu tento fugir disso, sempre que possível. As pessoas não têm muito tempo para aprofundar algumas informações que recebem diariamente, até porque nós recebemos diariamente um turbilhão de informações, é só acessar, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram se informar, né, através de pequenas dicas, digamos assim, da mídia, dicas midiáticas, digamos assim, né? Pequenos tópicos que aparecem ali e muitas vezes, né, essas informações mais substanciais são deixadas de lado. Então, na busca pelo lucro, na busca desenfreada pelo lucro, nós temos o apogeu das informações superficiais sobre as informações em profundidade. Nesse sentido aí, nessas informações superficiais, nós percebemos muitas vezes que elas vêm recheadas por elementos sensacionalistas, a famosa categoria Fediverse do Roland Barthes, que nós vamos ver mais adiante nesse semestre. Nós vimos também na aula sobre jornalismo investigativo, também jornalismo político, jornalismo popular, lá em jornalismo especializado. Então essas informações, muitas vezes elas vêm recheadas, né? Elas vêm munidas de elementos sensacionalistas, o Fediverse, como eu disse, e dentro disso, muitas vezes nós recebemos um número expressivo de informações que não acrescentam em nada, ou quase nada, nas nossas vidas, e dentro disso aí recebemos também informações fúteis, né? Onde nós percebemos que o público não importa mais, as questões públicas, política, economia, a gente até pode não gostar, mas seria uma estupidez da nossa parte não admitir que a nossa vida depende dos rumos da política e da economia. A gente recebe cada vez menos informações públicas, né, ligadas à política, à economia, por exemplo, e cada vez mais nós recebemos informações de cunho privado, de nível privado, ou seja, as fofocas, as futilidades, com quem que o ator tal está saindo, né, o que rolou na briga entre fulano e fulana, entre fulano e fulano, fulano e fulana, coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Mas isso vende, isso atrai a atenção, o interesse de muitas pessoas e muitas vezes isso é o que está presente, né, na maior parte das informações que nós recebemos, em vez daquelas informações que são substanciais, né, que afetam as nossas vidas de fato. Então, com base nessa ideologia que visa o lucro, nós recebemos isso em nível geral, tá, pessoal? Por favor, né, em nível geral, né? Não é total, a gente não vê isso na sua totalidade, mas eu estou dizendo em nível geral, né? O que a gente pode perceber sobre aquilo que o meu querido mestre dos tempos de PUC, Juremir Machado da Silva, chamava de a miséria do jornalismo brasileiro, né? Então são informações, na busca desenfreada pelo lucro, nós recebemos informações superficiais, né, carentes de conteúdo, e essas informações muitas vezes vêm munidas de sensacionalismo. E alguns dos pratos principais dessas informações aí são as futilidades, né? A vida privada das pessoas, das celebridades. Então nós vivenciamos o apogeu do privado. Outra questão também que se impõe é a seguinte: muitas vezes, né, as pessoas confundem ou fazem que confundem linguagem popular com linguagem vulgar. A gente faz jornalismo para todos. Então, para fazer jornalismo para todos, nós temos que produzir uma informação que todo mundo entenda. Mas isso não tem nada a ver com linguagem vulgar, certo? E isso aí muitas vezes também está presente nesse pacote aí. O que eu quero dizer é o seguinte: é normal, ainda mais nos tempos de hoje, que a busca incessante pela audiência, né, pelo primeiro lugar na audiência, seja voraz.
O problema qual é? Vamos pegar um exemplo aí de um carro, né? Há muita competitividade na indústria automobilística, mas para que um carro seja melhor que o outro, ele tenta se apresentar de uma forma melhor, ele tenta ser melhor, possui uma máquina, um visual mais interessante, né? Mais eficiente que o seu concorrente. Com a mídia, muitas vezes, a questão se dá de forma contrária, né? Então, muitas vezes, a concorrência leva a uma redução do nível de qualidade da informação, né? Então, muitas vezes, parece que a qualidade da informação é inversamente proporcional ao índice, à busca pelo maior índice de audiência, né? E quando isso acontece, a ética, obviamente, fica com ciúmes, né? Alguns exemplos, né, além da busca pela audiência, alguns outros exemplos que colaboram para essa realidade não muito satisfatória, digamos assim, né, da comunicação, mais especificamente do jornalismo brasileiro. Além da busca pela audiência, a censura, não só durante o regime militar, em maior ou menor grau, os veículos de comunicação ainda sofrem muita censura. Essa censura pode vir de fora, seja de setores ligados ao poder, dos patrocinadores, e também a censura interna, né? Eu, durante o meu período como jornalista no mercado, eu sempre trago alguns exemplos que é melhor contar em sala de aula, porque a gente pode aprofundar, mas também outros exemplos que eu trago também de alguns TCCs que eu orientei, que abordaram experiências, né, vividas na prática, assim, né? Mais orientando a minha de quase 20 anos atrás, uma das primeiras orientandas que eu tive, era num grupo forte de comunicação, e ela descobriu um superfaturamento aí, na construção de uma ponte que envolvia a prefeitura e mais alguns vereadores e tal. E ela produziu uma matéria, essa matéria estava quase indo ao ar, mas tem um detalhe, a prefeitura patrocinava o telejornal. Minutos antes dessa matéria ir ao ar, o prefeito da cidade ligou e disse que se essa matéria fosse ao ar, uma denúncia, né, ele retiraria todo o patrocínio. Obviamente, essa matéria não foi ao ar. Então, são algumas pressões que sofrem, né? Então, ligadas à censura, audiência, grupos de interesse. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, eu sempre lembro de um termo do Eduardo Galeano, grande Eduardo Galeano, mestre. Ele dizia que, na verdade, nós e os meios de comunicação, os veículos de comunicação, vivem uma espécie de democradura, né? É uma ditadura disfarçada de democracia. Ainda tem muitos resquícios daquele período, né? E, obviamente, isso vai perdurar por um bom tempo, infelizmente, creio. Alternativas: bom senso, TV a cabo, internet, mídia alternativa, talvez. Mas isso seriam soluções ou paliativos? Será que nós estaríamos indo na questão de fundo, que é a qualidade da informação que nós recebemos diariamente? Pensem um pouco sobre isso. E eu encerro essa aula dizendo o seguinte: somos utópicos? Acreditamos, temos que acreditar num cenário comunicacional melhor, mais saudável, com mais conteúdo? Para os incautos eu diria, olha, não podemos desistir, porque eu sempre lembro de uma frase do grande sociólogo Michel Serres: sem utopia não há progresso. Então vamos acreditar, e depende muito de nós, né? Valeu, pessoal, essa é uma aula introdutória, como eu disse, certo? Espero que eu tenha suscitado vários questionamentos aí, como eu disse antes, fiquem à vontade, né? Qualquer coisa que quiserem questionar, enfim, mandem por e-mail, se for o caso, chamada de vídeo, fiquem à vontade, certo? Muito obrigado, até a próxima semana. Abraço!